Para fazer otimização, teste, validação de qualquer uma das estratégias que a gente tem no nosso portfólio, o Atlas, o Hyperion ou qualquer um dos robôs, qual é o passo a passo? Primeiro passo, vir aqui na aba de Experts e selecionar qual estratégia a gente vai utilizar para fazer a validação. Uma vez que a gente seleciona, clica com o botão direito, teste, e ele já vai automaticamente carregar o algoritmo aqui na parte de Expert, que é ele que vai ser validado. Depois a gente seleciona qual ativo a gente vai utilizar para fazer a validação e qual tempo gráfico. Definir o período de validação, mantém como padrão pelo menos janeiro, desde o dia 1 de 2022 até a data atual. Forward a gente não usa. Delay, vamos usar sempre o último ping que o servidor registrou. Na parte de modelagem a gente tem as duas principais, que é o HLC em 1 minuto e o Every Tick. Qual é a diferença entre ambos? O HLC vai fazer uma simulação entre abertura máxima, mínimo e fechamento no intervalo de 1 minuto. O Every Tick vai se basear a cada tick registrado pela corretora. Quando utilizar um e quando utilizar o outro? O HLC a gente vai usar na parte de data mining, que é quando a gente vai fazer aquele backtest grande com muitas variáveis, várias possibilidades, e de lá a gente vai tirar a melhor possível que se encaixe no parâmetro que a gente quer para poder botar em conta real. E no momento que a gente encontra essa amostragem, a gente faz uma comparação com o Every Tick e vê a semelhança entre eles. Nunca vai ser igual porque existe a particularidade de cada uma das modelagens. O interessante é que as duas mantenham uma similaridade muito próxima. Já a parte de otimização, ela pode ser habilitada ou não. Quando a gente não habilita a otimização, ele vai fazer backtest com base nos parâmetros que já estão configurados aqui na aba de inputs. Agora, se eu quiser habilitar algum tipo de otimização, eu seleciono Slow Complete Algorithm e defino qual é a métrica que eu quero ver. Basicamente, eu sempre uso o Profit Factor porque ele nada mais é do que a resultante de várias outras métricas para me dizer se essa estratégia ela é lucrativa ou não. Qualquer estratégia que mantenha um Profit Factor acima de 1,5, ela vai te trazer um bom dinheiro, vai te dar um bom retorno. E tu tem que ter um Recovery Factor minimamente decente para a estratégia conseguir sair da fase de drawdown o mais rápido possível. Antes de eu começar a te mostrar esse processo de backtest, otimização, aqui vai uma dica muito importante. Antes de querer automatizar alguma coisa, antes de querer colocar um algoritmo para rodar na tua conta, pelo menos conheça a estratégia que tu está utilizando, veja a performance em contas que ela já está operando para que tu consiga ter um norte no teu processo de validação. Porque quando tu não conhece nada e tu sai pegando qualquer algoritmo que está espalhado por aí sem ter o mínimo de noção, tu vai acabar gerando falsos positivos e isso vai te dar uma ideia de que tu vai conseguir botar $100, $200 numa conta e vai fazer milhões em cima disso. E isso não é verdade. Eu vou rodar um backtest do Hyperion e depois eu vou rodar um ou dois parâmetros ali de forma otimizada para que vocês consigam ver a diferença de um e outro. Então, sem otimização habilitada, eu venho aqui em Inputs, configuro todos os parâmetros conforme eu quero. Eu só vou clicar aqui com o botão direito em Load e puxar a otimização que eu uso nas minhas contas, que meus alunos usam nas contas deles, e vou rodar aqui para mostrar para vocês. Defini isso, clico em Start. Ele vai abrir essa opçãozinha de Graph e o gráfico vai começar a ser plotado aqui conforme essa estratégia vai performando ao longo do tempo. Quando é finalizado o backtest, tu vai ter o plot do gráfico observando a performance dessa estratégia ao longo do tempo. Uma outra janela é aberta aqui que vai te mostrar todas as operações que foram feitas que geraram esses resultados aqui dia a dia. Pode olhar para ver se de fato a operação que aconteceu durante o processo de backtest é a que é esperada dessa estratégia, para que tu também não tenha nenhum tipo de falso positivo e ver se a tua estratégia está funcionando da forma que tu espera. E agora, para a parte de backtest, a gente tem um relatório. O próprio MetaTrader já gera esse relatório com base em tudo o que aconteceu ao longo do período de amostragem. Então eu tenho aqui meu fator de lucro acima de 1,5, um bom Recovery Factor, eu tenho um drawdown controlado, 12% para uma conta de $200 é um drawdown muito baixo, e a gente tem uma taxa de acerto de 58,63%. Então, para isso eu criei uma IA, e essa IA, ela faz o quê? Ela recebe um relatório de backtest em PDF e gera todas as métricas explicadas, e além de analisar, ela também traz possibilidades me dizendo, olha, se tu melhorar isso, talvez tu possa ganhar mais dinheiro. Esse ativo não está dando um financeiro tão legal, talvez melhore ele. Então ela traz tudo isso daí para mim. Eu vou gerar o report, clicando com o botão direito, Report em XML, ele vai criar um arquivo em Excel, eu vou exportar isso em PDF e vou importar para minha IA. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui em File, Export, Create PDF, gera um PDF com base em tudo que foi gerado aqui do relatório do backtest. PDF gerado, eu vou fechar ele, vou vir na IA, carregar do computador, selecionar o arquivo de report que eu acabei de gerar e vou dizer para ele,
crie o relatório. Uma vez que o relatório é gerado, ela vai me sugerir algumas melhorias possíveis na minha estratégia. Quer dizer que isso é uma verdade? Não, porque eu precisaria implementar o que ela está me sugerindo, fazer o processo de backtest e validação e ver se de fato eu vou melhorar as minhas métricas ou não. Mas basicamente ela já pega todas as minhas métricas e detalha uma a uma. Isso aqui é fantástico. Depois ela faz uma análise segregada por ativos, o que o MetaTrader não faz. E lá no final ela ainda me gera um balanço de quem é o responsável pela maior parte do lucro que eu obtive na conta e quem não é. E também me diz aqui alguns pontos fortes e oportunidades que eu posso ter. É conforme aquele ditado, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, por mais que eu já ganhe dinheiro com essa estratégia, eu tenho oportunidades, então eu posso estar melhorando ainda mais essa estratégia. Seguindo a dica da IA, eu vou então fazer uma otimização do break-even financeiro. Eu vou selecionar aqui em Settings, Show Complete Algorithm na parte de Optimization e vou deixar em Profit Factor Max. Vou em Inputs e aqui vocês vão observar uma coisa. Do lado esquerdo, esses checkbox, eu consigo então selecionar os parâmetros que eu quero otimizar. Só que eu preciso definir o que eu quero otimizar e como eu quero fazer essa validação. Eu vou otimizar esse parâmetro de Difference to Break-Even e aí eu preciso passar algumas regras para essa otimização. O valor de início, que é o valor que ele vai colocar aqui dentro desse parâmetro, que vai ser o 20, eu vou rodar de 10 em 10 até 40, então são 13 steps. Se aqui fosse até, por exemplo, de 1 em 1 até 40, seriam 21 steps. E quanto mais parâmetros eu habilitar, mais steps ele vai contar, e aí aqui a gente entra num loop de combinações infinitas. Por isso que a melhor forma é tu já pegar uma modelagem que já esteja otimizada, mesmo que não tão lucrativa ou no 0 a 0, e trabalhar em cima dela para que tu consiga otimizar de forma eficiente, porque testar tudo que tem aqui com todas as combinações possíveis é praticamente impossível. Definidos os passos de validação, eu clico em Start, ele já gera aqui para mim o resultado dentro de Optimization Results, e como vocês podem ver, esse parâmetro em específico não trouxe uma melhora significativa, então não compensa eu mexer, porque o 40 ainda é o mais lucrativo. É o que me mantém o maior fator de lucro, maior profit, tem um recovery factor bacana e ainda o meu drawdown segue controlado. Então não tem por que eu mexer nesse parâmetro. Talvez se eu colocasse um step lá embaixo, outro lá em cima, testasse outros parâmetros, eu teria outros resultados. Mas é assim que a gente faz a otimização. Então agora tu já sabe como fazer backtest, como fazer validação, como fazer otimização. E tudo que tu precisa é só uma estratégia, um set pré-configurado, mão na massa aí para conseguir achar formas e formas de ganhar dinheiro com algoritmos.